Boa tarde a todos. Com muita alegria, damos as boas-vindas a toda a comunidade, de maneira especial aos visitantes que temos hoje em nosso meio. Padrinhos, madrinhas, parentes, amigos de nossos confirmandos, queremos neste momento, Quinta-feira Santa, dar início a este culto de confirmação. Por isso, agora convidamos para que fiquemos de pé e recebamos os nossos confirmandos. No batismo, na pia batismal que ali está, cada um de nós foi acolhido na comunidade como um discípulo e uma discípula de Jesus. Hoje nós estamos aqui justamente porque cada um de nós foi batizado. Pais, mães, padrinhos e madrinhas presentes lembram exatamente o compromisso que aconteceu. O compromisso é educar cada criança na fé cristã e cada jovem na fé cristã. E esses jovens que aqui estão para serem confirmados em sua fé cristã, estão aqui porque os pais se comprometeram, porque os padrinhos e as madrinhas se comprometeram e porque eles seguiram aquilo que lhes foi ensinado desde o seu batismo. Reconhecemos que o compromisso não vai terminar aqui, vai continuar. Ele é muito maior do que uma confirmação. Por isso, nós queremos partilhar desse momento agradável. O Paulo dizia, e assim nós vamos ouvir na pregação de hoje,
que tudo aquilo que nós aprendemos a gente tem que passar adiante. E é isso que nós queremos fazer. Por isso, nós queremos agora então invocar a presença do Trino Deus em nosso meio. Aqui nós estamos reunidos nesta tarde em nome e na presença de um Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembramos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A comunidade pode sentar-se. Nós vamos cantar do nosso inário, hino de número 233 português, 252 alemão. Lembrando a vocês que nós temos várias liturgias ainda. Deus faz de tudo para que sempre tenhamos comunhão com Ele. E aí gostaria de convidar para que os pais, as mães, padrinhos e madrinhas, os confirmandos e toda a comunidade participassem da oração de confissão de pecados. Ela está ali no número 5, então tem a parte dos confirmandos, tem a parte dos pais, padrinhos, madrinhas, tem a parte então que a comunidade toda faz. Deus nos oferece a chance do perdão. Na ceia com seus discípulos, Jesus se reparte aos pecadores. Vamos pedir para que Ele se reparta-se sobre nós também, ou também o seu perdão. Nós cantamos, preparando-nos, perdão, Senhor, perdão. Pecamos ao não dar exemplo prático de nossa relação contigo e com a comunidade. Ajuda-nos a dar continuidade na formação e na vivência
também no relacionamento familiar, de acordo com o teu amor. Amém. Ele nos acolhe e nos segura pela mão quando fraquejamos. O perdão de Deus possibilita seguirmos adiante em novidade de vida, mudando comportamentos e atitudes que geram a morte e o pecado. A Santa Palavra diz: por causa dos seus pecados, as nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Deus nos perdoa. Porque Deus nos perdoa e nos aceita, podemos abrir os nossos lábios e a nossa boca pode cantar louvores a Deus. Cantemos bem direito. Para orientar o nosso testemunho. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Convido a convidar a tomar seus lugares. Nós vamos cantar agora o hino 113 do nosso horário, preparando-nos para as leituras bíblicas. 113 em português, 119 em alemão. Amém.
prevista para esta quinta-feira santa. Leitura esta de Oséias, no seu capítulo 5, o versículo 15b, então somente metade do versículo 15 em diante, até o versículo, capítulo 6, o versículo 6. Ouçamos esta palavra. Então voltarei para o meu lugar, planificarei até que eles reconheçam o seu pecado, e na sua aflição venham me procurar. Eu quero que vocês me amem e não que eu me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Primeira leitura bíblica, e nós vamos cantar a palavra do Senhor, não lhe voltará vazia. A palavra do Senhor não lhe voltará vazia. Amém, amém. E se nós buscássemos as pedras clamaria. Amém, amém. A palavra do Senhor não lhe voltará vazia. Amém, amém. E se nós buscássemos as pedras clamariam. Amém, amém. Nós queremos ouvir a segunda palavra bíblica, e esta segunda palavra bíblica nós encontramos em Hebreus, uma das cartas de Paulo, Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, depois do capítulo 5, versículo 7 ao versículo 9. Ouçamos. Cristo, o grande sacerdote eterno. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graças sempre que precisamos de sua ajuda. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aqui o texto bíblico, segunda passagem prevista para hoje. E preparando-nos para a mensagem também deste dia, cantemos o hino 116 do nosso hinário. Se alguém quiser cantar em alemão, é o 122. Amém.
nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós neste momento. Amém. Oremos. Senhor Deus, humildemente chegamos diante de Ti para ouvir o que tens a nos falar. Traga-nos nesta tarde as Tuas maravilhas, as maravilhosas palavras de salvação. Faze com que o nosso coração possa se encher de paz e as dificuldades e as dores sejam esquecidas. Que através do anúncio da Tua palavra possamos firmar nosso compromisso contigo, participando em comunhão na nova aliança. Não permite que os interesses humanos apareçam. Usa-me ao mesmo tempo, ó Deus, como Teu instrumento na transmissão da Tua palavra. Assim oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A comunidade pode sentar-se. A palavra bíblica que nós queremos ouvir agora, texto previsto para o dia de hoje, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11, e os versículos 23 até o versículo 26. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. Ouçamos. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isso é o meu corpo que entregue em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Assim, também depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebam deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Apreciada comunidade, a tarde onde nós nos encontramos ela é especial. Ela é especial para muitos dos parentes de vocês, para os filhos, para os afilhados, para esses que estão aqui, para se comprometer com Deus. Ela é importante e é especial para um pai, para uma mãe que conduziu seu filho, sua filha ao longo de 12, 13, 14 anos da vida e vem agora com satisfação e com alegria trazer também essa criança diante de Deus e ajudá-la no compromisso, porque todo filho, toda filha que vem para ser confirmado, ele não somente traz o seu compromisso, mas traz junto o compromisso que foi assumido por padrinhos e por madrinhas e ao mesmo tempo também pelo pai e pela mãe, ou seja, ambos, todos esses, de uma forma ou de outra, se não o fizeram, falharam, mas deveriam ter escorado, amparado e ajudado cada um destes rapazes e moças, desses jovens que aqui estão, para que pudessem vir aqui à frente e professar a sua fé, o Deus Todo-Poderoso, com muita clareza. E eu tenho plena certeza que muitos desses confirmandos que aqui estão fazem isso com plena clareza, porque eles não foram somente jogados aqui nesta comunidade e dito agora, bem, vocês vão ter que dizer o sim de vocês perante Deus, porque vocês têm uma idade necessária agora para assumir, então, compromissos mais sérios diante de Deus. Cada um desses jovens que aqui estão foram devidamente preparados pela igreja para esse momento hoje. Por mais que o hino, na hora que a gente entra cantando, não sai tão bonitinho assim, porque todo mundo sabe que quando se começa a cantar lá fora e entra para dentro da igreja, o som se perde, e quem está lá fora não consegue saber o que estão cantando aqui dentro, e quem está aqui dentro não consegue saber o que estão cantando lá fora, então fica tudo perdido. Mas eles foram ensinados para poderem vir aqui e professar a sua fé diante de Deus. Porque a fé não é professada diante de uma igreja, e a fé não é professada diante do pastor, mas ela é professada ao Deus Todo-Poderoso, que deu a vida a estes jovens e que os conduziu até aqui, e que presenteou a cada uma das famílias com esses meninos e estas meninas também. Aqui estão primos, estão professores do ensino confirmatório, estão amigos, avós, tios, comunidade reunida, porque hoje é um dia especial. Mas não é só especial por causa da confirmação, muito mais especial ele é porque hoje é Quinta-feira Santa.
aí sim ele se torna muito mais especial. Especial porque foi nesse exato dia, há muito tempo atrás, que um homem de um grande amor, de uma grande bondade, de um coração extremamente generoso, não começou porque ele já fez muito isso, mas colocou em prática aquilo que ele falou: doar-se em favor dos demais, entregar-se em favor dos pecadores. E Jesus o fez, e de forma muito significativa na Quinta-feira Santa. Porque aqui, na Quinta-feira Santa, nós temos um momento onde Jesus se humilha diante dos seus discípulos para lavar os pés. Mas também nós temos um outro gesto muito amoroso, onde Jesus se reparte, ele se doa aos seus discípulos através do pão e através do vinho. Por que pão e vinho? Poderíamos nós perguntar hoje. Por que não foi outro elemento? Hoje nós iríamos dizer assim, poderia ser o feijão com arroz, né? Porque feijão com arroz a gente come praticamente todos os dias. Pão e vinho não é mais um alimento tão presente na nossa vida, apesar de que o pão né? Todas as pessoas gostam de pão. Praticamente todo o nosso café da manhã tem que ter um pão, um bolo, alguma coisa com massa, feita de massa. Mas o vinho não está mais tão presente. Alguns até acham que tomar vinho é o maior pecado que se tem, né? Principalmente os mais radicais, né? Aqueles que são mais radicais dentro da cristandade. Apesar de que, biblicamente, o vinho faz parte da bebida, do alimento do povo de Deus, desde que seja ingerido de forma adequada, desde que se tome na medida certa, sem exageros, mas para alimentar-se, para uma vida saudável. E eu gostaria de trazer algumas palavras bíblicas, alguns versículos bíblicos que vão informar para cada um de vocês a importância que o vinho tinha no tempo de Jesus. Por que Jesus pegou pão e vinho? Não poderia ele ter pego água ao invés de vinho? Então, alguns poderiam falar. Porque a água ela é muito mais saudável, todas as pessoas também precisam de água. Mas sempre de novo, é necessário frisar que para os judeus, para os israelitas, para os povos antigos, o vinho fazia parte das refeições principais. Ele estava ali em cima da mesa, assim como hoje estão o café nas nossas casas. O vinho estava lá em cima da mesa, perto do pão e junto com o pão. E é importante dizer, e eu vou falar isso através de palavras bíblicas, que o pão e o vinho sempre estiveram presentes na vida do povo de Deus. Isso está presente lá em Deuteronômio 29:6. Lá diz assim: vocês não tinham pão para comer, nem vinho para beber, mas Deus lhes deu tudo o que precisavam, a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor, nosso Deus. Então chegou um momento onde as pessoas não tinham esse essencial, que era o pão e o vinho, que era considerado por eles, mas Deus havia dado o necessário, aquilo que eles precisavam. Se nós olharmos na criação, vamos entender lá de Gênesis, do capítulo 2, capítulo 1 também, 29 e 30, os versículos, que Deus já lá na criação, já colocou as plantas necessárias, fez a criação necessária para que o pão e o vinho logo pudessem aparecer e estar presentes na mesa de todas as pessoas. Podem ler nos versículos 29 e 30 do capítulo 1. O pão e o vinho constituíam o centro da alimentação dos povos antigos. Existe uma palavra bíblica de Juízes 19:19, onde se diz assim: nós temos pão e temos vinho para os nossos filhos, para os nossos empregados, para nós mesmos, temos comida para o nosso gado. O que mais nós precisamos? Já temos tudo. Havia alimento para o gado, pão e o vinho para as pessoas. Isso já era necessário, o suficiente para que pudessem viver no tempo de Jesus, ou até antes mesmo de Jesus Cristo. Nas guerras, o pão e o vinho fortalecia os exércitos. E aí é interessante, segundo Crônicas 11:11 diz assim: Roboão colocou comandantes nas cidades e nas fortalezas, e nelas armazenou cereais, azeite e vinho, para que as guerras pudessem funcionar. Pão e vinho se fazia necessário para fortalecer os soldados. Além disso, pão e vinho
amizade. Certa vez, o Jacó fez um contrato, firmou uma aliança com povos e disse assim: esta pedra aqui vai ser a divisa das nossas terras. Eu não vou passar para lá para te atacar, mas você também não vai invadir o meu território para me atacar. Esta aqui vai ser a divisa. E aí eles celebraram com pão e vinho para firmar o contrato. E ao mesmo tempo, nas celebrações culticas, nos cultos, nas adorações a Deus, pão e vinho também se faziam presentes. E isso vocês podem encontrar lá em Êxodo 18. Com tudo isso, o que nós queremos dizer para todos vocês e também para os confirmandos? Naquilo que nós vamos participar hoje, na Santa Ceia, ela vem a partir do alimento especial do povo de Deus. Desde o princípio, o pão e o vinho foram importantíssimos. E se fez muita coisa por causa da força que o pão e o vinho dava ao povo de Deus. Ele era um alimento especial, muito mais especial do que ele é hoje, porque no lugar do vinho nós colocamos várias outras coisas, desde um suco, um café e assim por diante. O pão ainda continua sendo elemento fundamental para todos nós, sim. Mas o que eu queria destacar desse texto que a Suelen leu, não é na verdade o pão e o vinho. Eles foram elementos usados por Jesus para a nova aliança, e por isso são importantes, e por isso nós os usamos hoje ainda na ceia. Mas o meu destaque para o texto é justamente o primeiro versículo que nós ouvimos. Lá dizia assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento e passei a vocês. Eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. E é em cima desse versículo que eu gostaria de fazer a minha mensagem aos confirmandos. Tudo mais também foi necessário para podermos chegar um pouco mais perto do texto e entender a questão da ceia. Mas hoje entre nós falta a questão do repassar aquilo que nós ensinamos. Nos foi ensinado, desculpe. Repassar aquilo que nos foi ensinado. Como pais e mães, como padrinhos e madrinhas, falhamos muitas vezes porque deixamos para a escola, para os professores, deixamos para uma mísera televisão, deixamos para a igreja o compromisso de educar os nossos filhos. E é errado. Um pai e uma mãe tem que tomar vergonha na cara se não consegue educar os seus filhos. Então que não tenha filhos, se não vai conseguir educar. Que não tenha filhos. Mas é vergonhoso um pai e uma mãe deixar para a igreja a função de educar. E aí quero destacar um ponto lá do Lutero. Lutero, lá em 1500, ou seja, mais de 500 anos, já escreveu um catecismo menor, pequenininho, fininho, e disse assim: isso aqui os pais precisam ensinar para os seus filhos. Isso aqui é o mínimo que um pai e uma mãe precisam ensinar para o seu filho. Quem faz isso de nós? Vergonhosamente temos que baixar o chapéu na frente da cara e aceitar o fato de que, na grande maioria, são mínimos as pessoas que ensinam na sua própria casa o catecismo dos filhos. São pouquíssimos os confirmandos que, quando chegam no ensino confirmatório, dizem assim: mas pastor, os mandamentos eu já sei. E os mandamentos é coisa bíblica. Toda igreja, independente do nome que tenha, os mandamentos são algo importante e necessário, está na Bíblia. Porque alguém poderia dizer: mas isso é coisa luterana, o catecismo é coisa luterana, mas os católicos também têm, e os batistas também têm material deles, e todos os outros têm material. Existem coisas mínimas que cada pai e cada mãe tem a tarefa de ensinar para os seus filhos, e se não fizer, vai ser cobrado por Deus. E aí os confirmandos talvez podiam dizer aqui, estão todos alinhados, bonitos aqui hoje, bem vestidos. Os pais e as mães de vocês ensinaram os princípios básicos da fé para cada um de vocês? Os pais e as mães de vocês oram com vocês? Os pais e as mães de vocês leem a Bíblia com vocês? Junto com vocês? Eles participam das meditações, de livros de meditação, que tem dezenas e centenas de livros de meditação, pode-se escolher desde um bom até um péssimo. Fazem isso? Se não fazem, estão falhando com vocês e vocês deveriam cobrá-los.
deveriam cobrá-los, e têm a tarefa de cobrá-los. Mas não estou aqui somente para bater nos pais, não. Muito pelo contrário. Estou aqui para alertá-los e ao mesmo tempo abraçá-los. Porque a tarefa de educar uma criança, e agora vai para os jovens, não está fácil. Não é fácil. Não é somente descer a ripa no pai e na mãe e deixar ele meio aleijado lá e daí falar assim, agora dá seus pulos. Se vira. Se vira. Porque as crianças estão moderninhas demais também. Os nossos jovens estão moderninhos demais. E querem antecipar as coisas ao extremo. De tal forma que um pai e uma mãe se vê agora num beco sem saída. E quando o pai toma o direito de querer dar um puxão de orelha ou de querer dar uma chinelada na bunda, o filho vira para ele e diz assim, o que ele diz? O que geralmente se diz? Vou te denunciar no conselho tutelar, hein? Vou te denunciar. Você me bateu. Vou te entregar lá. E olha que tem muito jovem que chegou, já fez isso, já levou um papai e uma mamãe diante do conselho tutelar porque levou uma chinelada na bunda. Mas porque tinha aprontado numa festa, porque bebeu demais. Jovens. Quando o pai e a mãe chamou a atenção, não aceitou. E aí eu vejo muitos jovens aqui, adolescentes e jovens, e um pai e uma mãe quando fala, ele não fala por ignorância ou por raiva, mas ele fala porque já passou pelas experiências na vida que vocês estão passando. Talvez ele enfiou o pé pelas mãos e falhou, e agora não quer que vocês, confirmandos, falhem. Por isso que eles chamam a atenção. Por isso que às vezes vocês acham que o pai e a mãe é enjoado, é chato. Não deixe a gente fazer as coisas que a gente quer fazer, porque eles já viram que lá na frente, o que vocês estão escolhendo para a vida de vocês é furado. Não vai dar certo. Vai trazer prejuízo. Vai trazer uma gravidez indesejada, um vício do alcoolismo, do tabagismo, de outras drogas até mais pesadas do que isso, se bem que o próprio fumo e a própria bebida já são vícios terríveis. Se um pai e uma mãe chamam a atenção, é porque eles estão querendo educá-los. Aceitem aquilo que os pais dizem, mas comportem-se também de uma forma muito bonita. Lamentavelmente, eu acho que eu não vou fazer isso para não passar muita vergonha, para não dar muito na cara, né? Mas eu até gostaria de perguntar, quem foi confirmado no ano passado? Levanta a mão. Quem foi confirmado? Levanta a mão bem altão. Altão eu quero ver. 2. Ali tem mais um. 3. Eu estou contando errado? 4. Quantos eram? 5. Lá atrás tem mais um. Quantos eram na turma de vocês? 12. De 12 nós temos 5 aqui hoje. Talvez não puderam vir. Dos 12, talvez alguns não puderam vir. Mas tem gente que poucas vezes aparece na igreja. Tem confirmando do ano passado que, se nós formos contar em 30 e tantos cultos, que é a média de cultos que a gente tem na paróquia, talvez tenha vindo em 5. Ou eu até estou meio com medo de falar 5, porque talvez nem 5 não veio. E aí a grande questão é, se hoje de 12 nós temos 5 aqui, ótimo. Nós temos uma média de 35, 40% dos confirmandos. Mas ao mesmo tempo temos uma média de 65% que não estão aqui, que não estão aqui. E aí eu gostaria de afirmar para vocês, queridos confirmandos, que aqui estão hoje, para dizer o seu sim diante de Deus, para comprometer-se com Deus através de uma fala muito bonita. Que comprometer-se com Deus é muito mais do que ficar aqui na frente do altar em uma celebração. Lá no batismo, vocês foram aceitos por Deus de uma forma milagrosa, por pura graça. Hoje aqui vocês se comprometem com Deus, por isso a palavra é confirmação. Vocês vão confirmar uma ação, mas a ação não é o batismo. Vocês não vão confirmar o batismo. O batismo não precisa ser confirmado. Deus já fez tão bem feito que ali não tem remendo não. Não tem remendo no batismo. Já é
o suficiente que foi feito por vocês lá, e vale para toda a vida. Mas vocês vão confirmar a ação de terem sido instruídos na fé cristã. Porque Deus lá, da mesma forma, Jesus, quando fala do batismo, de batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, diz que devemos ir e ensinar todas as pessoas. E vocês estão sendo ensinados, sim. E foram ensinados ao longo de 3 anos do ensino confirmatório, ao longo do culto infantil, e agora continuarão a ser ensinados através da juventude e assim por diante. Eu gostaria de ver da boca de vocês e do coração de vocês, pena que eu não vou ver do coração, mas também do coração gostaria de ver um compromisso sincero diante de Deus. Que vocês receberam também instrução, foram ensinados, e agora vocês precisam passar isso adiante, levar esse ensinamento adiante. Se ficar somente guardado no coração de vocês, não vai trazer muito proveito. Por isso, confirmando, o tema central da confirmação de vocês é compromisso. E esse compromisso vocês estão firmando diante de todas essas pessoas que aqui estão. Olhem quanta gente. Provavelmente na casa de 450 para 500 pessoas. Para essas pessoas vocês estão firmando, com essas pessoas vocês estão firmando um compromisso, não para elas, para Deus, mas elas estão sendo testemunhas. Que o compromisso de vocês seja verdadeiro. Que vocês sejam um exemplo na vida cristã. E que cresçam com sabedoria, aprendendo e ao mesmo tempo ensinando. Que assim seja. Amém. Vamos colocar de pé. Oremos. Deus eterno e Pai todo-poderoso, nós te ouvimos. Ouvimos a tua palavra. Sabemos que tudo aquilo que aprendemos na vida tem que ser repassado. Principalmente as coisas cristãs. Principalmente aquilo que é bom. Por isso, ó Deus, acende uma chama dentro de nós, no nosso coração, para que nós possamos te ouvir constantemente, mas também transmitir aquilo que nós ouvimos com a nossa boca, com a nossa língua, com as palavras que nós tão bem sabemos falar. Assim, ó Deus, nós queremos ser teus discípulos e tuas discípulas. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se.
povo através do batismo. Está muito feio esse negócio. Nós combinamos melhor. Vamos quebrar o protocolo, né, e ajeitar esse semicírculo de vocês. Estimados confirmandas, o batismo foi para cada um de vocês a porta de entrada para poderem fazer parte do povo de Deus. Também foram inseridos ali na comunidade, na vida da comunidade. Aqui, na comunidade, de acordo com a confissão cristã, vocês foram instruídos na palavra de Deus, segundo a Bíblia, segundo o catecismo menor e segundo a doutrina luterana. De agora em diante, vocês começam a assumir maiores responsabilidades no testemunho do povo de Deus. Pedimos que Deus dê a bênção a vocês neste momento, para que possam, com ânimo e com firmeza, confessar a fé no Trino Deus, não se envergonhando do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Palavras de Romanos 1, versículo 16. Deus nos fez seu povo através do batismo. Queremos confessar agora a fé que nos une aos cristãos em todos os tempos e lugares. Convidamos a comunidade a se unir conosco, de pé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Confirmando-os agora, diante de Deus, nesta comunidade, assumem o seu compromisso diante do Deus Todo-Poderoso. Diante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e diante dessa comunidade cristã, nós queremos dizer sim para uma vida cristã. Assumimos o compromisso de testemunhar essa fé que acabamos de confessar, em palavras e ações, em todos os tempos e lugares, diante das pessoas. Queremos confiar na graça de Deus, ouvir sua palavra e vivenciá-la no dia a dia. Nós nos comprometemos perante Deus e, depois de confirmados, continuaremos participando da vida da comunidade. Prometemos cumprir os mandamentos de Deus e nos colocar à disposição para ajudar na comunidade no que for necessário. Jamais nos esqueceremos de Deus e de sua palavra. Que Deus nos ajude, queridos confirmandos, por Jesus Cristo, com seu Espírito Santo, e Ele lhes dê tanto querer quanto realizar, para que vocês possam permanecer firmes e crescer em tudo o que prometeram. Nesse momento, nós realizamos então a confirmação de cada um de vocês. A comunidade pode sentar-se. Edivânia Chumas. Palavra bíblica lema da tua confirmação, nós encontramos em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que fala assim: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Suelen Schwanzes Fecho.
diz: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso, que lhe trouxe até aqui, lhe fez crescer e lhe instruiu, venha sobre vocês também neste dia, para abençoar-lhes e para dar-lhes tudo aquilo que precisam, para uma vida comprometida diante dele. Assim vos abençoe o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Thaís Brown. Palavra bíblica, lema da tua confirmação, nós encontramos no Salmo de número 23, versículo 6. Lá diz assim: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Natália Emily Lem. Palavra bíblica, Natália, da tua confirmação, lema de Efésios 2, versículo 8, onde nós ouvimos: pois pela fé, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, que vos criou, vos instruiu e vos guiou até aqui, venha também sobre vocês neste dia, para lhes abençoar, e cuide de vocês nos dias que hão de vir. Assim, vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Felipe Racho. Palavra bíblica, lema da tua confirmação, encontramos no Salmo 86, versículo 11, que assim diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Daliane Krieger. Encontramos no Salmo de número 23, versículo 6, que assim fala: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que vos criou e vos instruiu, também venha sobre vocês neste dia, para guiá-los nos dias também que hão de vir. Assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso em vossa confirmação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Marluce Bausen. Palavra bíblica, lema da tua confirmação, encontramos no Salmo 119, versículo 162. Como sou feliz por causa das tuas promessas, tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que vos criou e vos guiou até aqui, Deus que vos instruiu, venha sobre vocês nesse momento de vossa confirmação, para guiá-los por toda a vida. Assim vos abençoe o Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Laisla Viana Schultz. Palavra bíblica, que é o tema da tua confirmação, nós encontramos em João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tenha maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Stephanie Pagum. Encontramos no Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que vos criou, vos guiou, vos conduziu até aqui, que vos instruiu, que esta bênção venha sobre vocês no dia de vossa confirmação. Assim rogamos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tomás Fecho. Palavra bíblica, lema da tua confirmação, vem de Isaías, capítulo 12, versículo 2, que assim diz: Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, ele é o meu Salvador. Dorley Branco. Palavra bíblica, lema da tua confirmação, vem de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que vos criou e que vos conduziu até aqui, Deus que vos instruiu, venha sobre vocês no dia de vossa confirmação. Assim rogamos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Guilherme Schwantz. Palavra bíblica, lembra da sua confirmação? Vem de Atos, no capítulo 16, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Glauciele Cosem. Palavra bíblica de tua confirmação vem de Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Há um Senhor, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, e age por meio de todos e está em todos. Adalberto Cozan. Palavra bíblica que é o lema de tua confirmação vem de 2 Coríntios 13:13. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que vos criou, que vos instruiu e vos conduziu até aqui, venha sobre vocês no dia de vossa confirmação. E assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Confirmandos ensaiaram 2 hinos que eles gostariam de apresentar para a comunidade. Então eles vão fazer isso nesse momento. E depois que terminarem de cantar, nós iniciamos a liturgia da ceia. Vocês podem acompanhar a liturgia da ceia na folha de vocês a partir do número 16.
Cristo instituiu a ceia do Senhor como alimento que fortalece a fé, e nos é dado este alimento também por meio da palavra. Portanto, somos convidados a participar de sua comunhão para que possamos permanecer firmes na fé e no amor de Deus. Celebremos agora então, irmãos e irmãs, a ceia do Senhor com toda alegria, pois Jesus Cristo se entregou por todos nós na cruz, não para que ficássemos tristes, mas para que alegres façamos parte da sua igreja e testemunhemos o Evangelho no mundo. Vamos expressar na comunhão da ceia a alegria que nos é concedida em nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus presente e acompanha o teu povo na caminhada e na busca de uma vida renovada. Por isso, nós queremos agradecer o nome do Senhor e agradecemos por essa possibilidade e nos preparamos de forma digna a podermos participar da ceia, ouvindo o coral cantar por um pedaço de pão. Deus
Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor Deus sobre vós levante a sua face e assim vos dê a sua paz. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão todos vocês confirmando e confirmando, irmãos e irmãs, na paz do Senhor, e servir a Deus com alegria. E até que voltemos a nos encontrar, que Deus os guarde carinhosamente na palma de sua mão. Amém. Uma boa tarde a todos.